Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que nós estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus. Porque o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Eu quero ler uma palavra de Deus para você, para a sua vida nessa manhã. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é a palavra do pastor. Isso aqui não é a palavra da igreja. Isso aqui não é a palavra de religião. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima da igreja católica. A palavra de Deus está acima das religiões qualquer. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só o que é que um jovem rico, religioso, chega até onde Jesus está e faz uma pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, e outros nem se interessam a se fazer essa pergunta. Mas esse jovem rico e religioso vai onde Jesus estava e diz: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que o homem tem que fazer para herdar a vida eterna? Para quando partir dessa vida para outra, ter um descanso com Deus. O que é que você tem que fazer? Tem que procurar uma religião? Tem que procurar ser boa pessoa aqui na terra? O que é que se tem que fazer para receber de Deus a vida eterna? Jesus Cristo disse na sua palavra que Ele era o único caminho, e Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Denominação religiosa, igreja evangélica não pode salvar, não pode te dar salvação. Igreja católica também não pode. Nenhuma instituição religiosa pode levar o homem até Deus. E esse jovem faz uma pergunta para Jesus: será que o homem, para ser salvo, precisa ser uma pessoa, distribuir cesta básica, ajudar os pobres? Será que só por isso recebe salvação? Está escrito na Bíblia que não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas a salvação do homem é pela graça, pela fé e pela obediência ao que Jesus ensinou. A salvação é só por meio de Jesus Cristo. E Jesus continua falando com ele e diz: Por que você me chama bom? Só existe um bom, que é Deus. Só existe um bom, que é Deus. Aquele homem estava se achando bom. Chama Jesus de bom, porque é isso que muitas das vezes tem pessoas que falam: eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não tenho vício, né? Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você: se existisse algum ser humano na terra que fosse capaz de se salvar pelas suas próprias obras, pelos seus próprios feitos, Cristo Jesus não teria vindo para esse mundo. Porque a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Todos pecaram e distante estava da glória de Deus. Maria estava distante da glória de Deus, não podia salvar, nem podia ser salva, se Jesus não tivesse vindo nascer e morrer para dar salvação. Ninguém, nenhum homem, nenhuma pessoa. Então Jesus fala para aquele homem: Por que você me chama bom? Ninguém é bom se não é Deus. Deus é bom, que Ele enviou Jesus, seu Filho, para fazer o que ninguém poderia fazer. E o que Jesus fez
Está feito, está consumado. Você não precisa fazer mais sacrifício nenhum. O homem não precisa mais, para ser salvo, dar dízimo a pastor. Não precisa pegar tudo que tem na igreja, na religião. Você não precisa fazer isso. Não dê dinheiro para homem viver luxando. Jesus não ensinou isso. Aleluia. Só existe um bom, que é Deus. Jesus já fez o sacrifício e você não precisa mais ir para Juazeiro, andar de joelho. Você não precisa mais botar uma cruz nas costas. Você não precisa mais pagar penitência para ídolos, porque Jesus, ele foi o sacrifício vivo que se entregou na cruz por nós, por toda a humanidade. E o que é que se precisa fazer agora? Precisa somente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, ele não acha dificuldade em obedecer o evangelho de Jesus. Não acha. Não acha. E Jesus faz uma pergunta para ele. Depois que Jesus disse que só existe um bom, que é Deus, Jesus faz uma pergunta para esse jovem rico e religioso e diz: você sabe os mandamentos? Jesus pergunta para aquele jovem: você conhece os mandamentos? Aleluia. E começa a dizer. Aquele jovem faz uma réplica. Aquele jovem diz para Jesus: quais, Jesus? Quais os mandamentos? Quais os mandamentos que eu tenho que seguir para ser salvo? Aquele homem estava dentro do templo. Aquele homem era religioso. E pergunta a Jesus: quais os mandamentos? Quais? Existe gente que desde pequenininho está dentro da igreja evangélica, mas ainda não conhece Jesus. Não conhece. Não conhece. Está dentro do catolicismo romano, mas não conhece Jesus. Não conhece. E aquele jovem faz uma pergunta: quais os mandamentos, Jesus? E Jesus começou a falar para ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Olha só, Jesus citou para aquele jovem 5 mandamentos apenas. 5, apenas 5 mandamentos. E aquele jovem disse para Jesus: ah, Jesus, é só isso? É só isso que tem que fazer para ser salvo, para ter a vida eterna? Todas essas coisas eu já faço. Eu já faço essas coisas desde a minha mocidade, desde quando eu era pequeno, que eu faço essas coisas. Aleluia, aleluia. Desde a minha mocidade que eu obedeço essas coisas que o Senhor falou: eu não adultero, eu não mato, eu não fumo, eu não furto, eu não digo falso testemunho, eu honro meu pai e a minha mãe. Muitas pessoas nessa vida cumprem essas coisas, esses mandamentos, mas ainda assim não terão só por isso a vida eterna. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ouviu isso, disse para aquele jovem: ainda que falta uma coisa, ainda que falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e vem e segue. Vai, ainda que falta alguma coisa, vende tudo quanto tem, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ah, meu amigo, seguir a Jesus não é ser membro de uma igreja evangélica. Seguir a Jesus Cristo e obedecer a sua palavra não é ter um cargo religioso. Seguir a Jesus Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Louvado seja Deus. Quando aquele jovem ouviu Jesus tocando no seu dinheiro, nos seus bens, no que ele mais amava, aquele jovem estava interessado em saber inicialmente o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E quando ele quis se justificar diante de Deus, quando ele quis justificar diante de Deus que era uma pessoa boa,
louvado seja Deus. Jesus disse: ninguém nessa terra é bom diante de Deus. Diante de Deus ninguém é bom. Ninguém é bom diante de Deus. Porque se não fosse a bondade de Deus, todos nós seríamos jogados no inferno sem chance de arrependimento. Mas hoje em dia você tem a chance de escolher entre os dois caminhos, entre o caminho da vida e o caminho da morte, entre o caminho da vida eterna e o caminho da perdição eterna. Qual é o caminho que você está escolhendo? Qual é o caminho que você está escolhendo? A Bíblia diz que aquele jovem, quando ouviu Jesus dizer que se ele quisesse agradar a Deus, ele precisava vender tudo que tinha, como forma que ele não estava pegado aquilo e repartir com os pobres. Aquele jovem saiu triste, porque possuía muitas propriedades, porque possuía muitas riquezas. Aleluia. E você? O que é que você é capaz de deixar para seguir a Jesus? O que é que você é capaz de deixar para agradar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas? O que você é capaz de deixar? Você é capaz de deixar a maconha por Jesus? Você é capaz de deixar o álcool por Jesus? Você é capaz de deixar a sua amante por Jesus? Você é capaz de deixar os ídolos, as suas imagens de esculturas por Jesus? Você é capaz de deixar o amor ao dinheiro? Porque os avarentos não entrarão no reino de Deus, diz a Bíblia. Aquele jovem saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Estava enrolado com as coisas da vida. Estava envolvido com as coisas da vida e não tinha tempo para Jesus. Não tinha tempo para Jesus. Aleluia. A primeira coisa que o Senhor Jesus perguntou para aquele homem foi: você conhece os mandamentos? E nessa hora eu faço uma pergunta para você também. Você que está ouvindo esse som, você conhece os mandamentos do Senhor? Você conhece os mandamentos do Senhor Jesus? Você conhece os mandamentos de Deus para a sua vida? O mundo não se interessa em conhecer Jesus, porque se interessasse em conhecer Jesus, procurava conhecer o que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. E muitos são nos dias de hoje também, que se interessam até em conhecer Cristo. Tem muitas coisas, tem muitas pessoas também que nos dias de hoje até que se interessam a saber sobre Deus, só que estão procurando Deus muitas das vezes no lugar errado. Estão fazendo semelhante àquelas duas mulheres que, quando Jesus morreu, foi para o túmulo, e elas foram para o túmulo levar flores, levar óleos, perfumes para ungir o corpo de Jesus. E quando chegou no túmulo de Jesus, um anjo olhou para aquelas mulheres e disse: o que é que vocês vêm fazer aqui? O que é que vocês vêm buscar aqui, mulheres? E elas disseram: nós viemos trazer. Por certo, ela pode ter dito isso: nós viemos trazer aromas, viemos ungir o corpo do nosso mestre. Mas o anjo disse para aquela mulher: ele não está mais aqui. Porque você procura o vivo? Porque, mulheres, você procura o vivo dentre os mortos? As pessoas estão procurando Jesus no meio dos mortos. Jesus está vivo. Jesus não está mais numa cruz pendurada como um coitadinho, como um pobrezinho nu na cruz,
sem roupa, sangrando, não. Jesus é o Todo-Poderoso e está à destra do Pai e intercede por nós. Não é Maria que intercede por nós. Maria não pode fazer nada pela sua vida. Aleluia, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar e para nos libertar. Foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. Por que procurai o vivo dentre os mortos? Estão procurando religiões mortas para achar Jesus e nunca vão ter um encontro com Jesus, porque os homens estão procurando Jesus dentro de religiões mortas, pagãs. Nunca vão encontrar Jesus. Jesus não está no túmulo. Jesus ressuscitou e disse para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Ele só está com aqueles que permitem que Ele entre na vida, porque está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Jesus não pode estar numa casa onde há vício. Jesus não pode ir numa casa, não pode estar numa casa onde há prostituição e adultério e mentira e roubo. Aleluia. Porque quem conhece Jesus conhece a sua palavra. Louvado seja Deus. Se você rejeita a palavra de Deus, se você rejeita o que está escrito na Bíblia Sagrada, você está rejeitando Jesus. Eu vou ler para você livro de Êxodo, capítulo 20. Preste bem atenção no que está escrito na palavra de Deus, porque as pessoas não param para ouvir o que está escrito na palavra de Deus. Não param. Se chegar um político mentindo, as pessoas escutam. Se chegar alguém fazendo falsas promessas, eles escutam. Se chegar os ídolos da música do diabo, as pessoas formam multidão. Mas para ouvir a palavra de Deus, tampam os seus ouvidos. Êxodo capítulo 20. Está escrito assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Isso aqui é a palavra de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás as imagens de esculturas, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Palavra de Deus. Aleluia. Não farás para ti imagem de escultura, não se dobre diante de uma imagem de escultura, diz o livro santo, a palavra de Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que esse mundo está um caos. É por isso que esse mundo está uma miséria. Porque rejeitam seguir o Evangelho de Jesus. Rejeitam seguir o Evangelho de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que rejeitam os mandamentos do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus visita a maldade deles. Aleluia. Deus vai cobrar nos filhos. Louvado seja Deus. Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus é poder de Deus.
e salvação para todo aquele que nele crê. Isso é evangelho. Existe um monte de igreja evangélica por aí, cada um com seus interesses, mas, aleluia, o evangelho de Jesus, ele é santo, ele é vivo, ele é eficaz. Louvado seja Deus. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus não cobra nada de ninguém. A palavra de Deus não é comércio. A igreja de Jesus não é comércio. Não é. Mas estão fazendo comércio das coisas de Deus. Aleluia, é muito fácil. É muito fácil uma pessoa alugar um salão, botar 50 cadeiras dentro, sem cadeira. Aleluia. Falar de Deus e ganhar dinheiro no nome de Deus. Isso é maldição. Isso é maldição. A palavra de Deus diz, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Vós sois o templo do Espírito Santo. Cães gulosos, que cada um com o seu próprio interesse. Mas o interesse de Jesus Cristo é a salvação. O evangelho de Jesus não promete riqueza. O evangelho de Jesus não veio prometer vida material próspera aqui na terra. O que Jesus veio prometer foi vida eterna. Quem promete coisas a não ser a vida eterna aqui na terra e santidade é o diabo. Que Deus te dê mais oportunidade, mas que você venha aceitar o evangelho. Deixa a religião de lado e aceita o evangelho de Jesus. Deixe de seguir a religião. Aleluia, aleluia. Depois da morte segue-se ao juízo. Não adianta depois que morrer você procurar o padre e mandar ele fazer uma reza de 7º dia para tirar a sua alma do purgatório. Isso é conversa de Satanás. Isso é mentira do diabo. Estão mentindo para você. Estão fazendo comércio com venda de estátuas. Estão fazendo comércio com igrejas evangélicas, cobrando dízimo e oferta para se enriquecerem com o nome de Deus. Depois da morte o homem é julgado e condenado ou absolvido. Louvado seja Deus. Não existe purgatório. Depois da morte não adianta procurar o padre para rezar, para tirar sua alma do fogo do purgatório. Isso é mentira do diabo. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e se arrepender e obedecer os mandamentos de Jesus será salvo. Porém quem não crê já está condenado. O juízo de Deus está vindo. Te prepara, porque o juízo de Deus está vindo aí, e não vai escapar ninguém. Só vai escapar aqueles que através de Jesus nasceram de novo. Não é a igreja evangélica, não é a religião que vai te dar a salvação. Sai do meio desses cães devoradores e segue a Jesus. Deixa essas sinagogas de Satanás e vai seguir a Cristo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles, com sinceridade, sem cobração, sem cobrar. É isso que Jesus ensinou. Que Deus abençoe sua vida, que você possa vir crer, se interessar em conhecer a palavra, porque está escrito: o homem erra porque não conhece as escrituras, nem o poder de Deus. Esquece igreja evangélica, esquece religião, conheça a Bíblia e siga Jesus. Jesus é suficiente. Os mandamentos de Jesus é suficiente para você ter vida eterna nele. Pare de seguir a maioria de pastores ladrão, que usam o nome de Deus para se enriquecerem.
Para de seguir padre, papa, e segue a Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, não é religião. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse isso para um homem religioso. Religioso. Existia um homem por nome de Nicodemos. Aleluia. Religioso. Príncipe dos judeus. Vivia no templo com os mandamentos de Deus na mão. Chegou até onde Jesus estava, ele era um fariseu. Porque hoje em dia o que mais existe é fariseu. Fariseu. É a maioria dos evangélicos de hoje, não são evangélicos, porque não vivem o evangelho. Não vive o evangelho. São fariseus. Vive o costume da sua denominação. Fariseu. O fariseu Nicodemos, que estava com a lei de Deus na mão, que estava no templo participando de todos os sacrifícios, foi até onde Jesus estava de noite, com medo do pessoal do templo, do sumo sacerdote, dos escribas, porque hoje é assim. Se uma pessoa participa de uma denominação religiosa, se for para participar de outra, o pastor já chama atenção. Para não perder o dinheiro, é só interesse. Jesus vai mandar juízo sobre esta geração incrédula e raça de víboras. Raça de víboras. São pessoas que estão com o mandamento de Deus na mão, mas estão fazendo das coisas de Deus negócio. Negócio. Nicodemos foi ter de noite com Jesus com medo dos religiosos do templo. Isso aqui, era o povo de Deus que estava praticando. Não era ímpios, não era filisteus, era judeus. Nicodemos foi ter com Jesus e disse: Jesus, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olhou para ele, não quis saber de muita conversa, porque a Bíblia não é para ser debatida. A Bíblia é para se ler, dobrar os joelhos e pedir discernimento do Espírito Santo. Não é para ler a Bíblia e ir no Google saber qual é a opinião do povo, não. Jesus olhou para Nicodemos, não quis muita conversa com religioso, e disse: Nicodemos, se tu não nascer de novo, Nicodemos, tu não pode entrar no reino de Deus. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um religioso que estava dentro do templo, mas precisava nascer de novo. Conheceu o que ele conhecia. O que ele conhecia não lhe dava salvação, porque eram rudimentos de homens, a maioria das coisas. E Jesus disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tem pessoas que só conseguem entender o que ele vê, mas o que é nascido do Espírito tem revelação do céu. Ele não vive por esse mundo, porque ele é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito de Deus não está preocupado com essa terra. A preocupação dele é na sua vida eterna. Aleluia. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas estão procurando religião. Jesus é o caminho. O que é que a palavra de Deus ensina? Não farás para ti imagem de escultura, não se dobre diante delas, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Aleluia.
se interessa em conhecer Jesus, porque o tempo está acabando. Depois da morte, segue-se ao juízo. Depois da morte, nós vamos ser levados para ser julgados. Deus não tem religião. A igreja de Deus não tem nome, não tem cor, não tem placa. É um povo. É um povo que procura obedecer o seu evangelho. Deus não cobra dinheiro de ninguém. Deus não exige o seu dinheiro. O que Deus quer é a tua vida diante dele para ir pregar o evangelho a toda criatura. Deus não está preocupado com o que você tem. Deus está preocupado com a sua alma. Porque está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Quando Deus fez o homem do pó da terra, quando Deus fez Adão e Eva, Deus fez o homem do pó da terra, fez um boneco de barro, e lá estava um boneco, mas Deus queria conversar com ele. Mas Deus não conversa com boneco de barro. É por isso que você não pode se dobrar diante de uma imagem, de uma estátua, porque ali é sem vida, é sem espírito, é morto. Deus, quando fez um homem e um boneco, Deus soprou nas narinas daquele boneco, e ele recebeu o espírito, e ele tornou-se alma vivente. Aleluia, alma vivente. E Deus colocou um ponto de obediência para ele permanecer em comunhão diante de Deus. Mas a mulher que Deus tinha dado para o homem como um presente, ouviu a voz da serpente, ouviu a voz do diabo e pecou. O que é pecado? Pecado é o que a igreja evangélica diz? Não. Pecado é o que a palavra de Deus diz que é pecado. Pecou. E quando o homem pecou, ele se escondeu. Quando o homem pecou, se escondeu da presença de Deus. Deus foi ter com o homem e disse: Adão, Adão, onde é que você está? Aí ele disse: ah, Senhor, eu descobri que estava nu e me escondi. Quem vive na prática do pecado está nu diante de Deus. Quem vive na prática do pecado está despreparado diante de Deus e não pode participar do banquete no céu, porque não está com as vestes adequadas para estar diante do Rei Jesus. Percebi que